Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal. Você já sabe, é um canal sem canalice nem oportunismo. E vamos conversar sobre o Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgo Cacai, o poderoso advogado, lobista, apadrinhado de José Dirceu, aliado de primeira hora do presidente Lula, um dos idealizadores do Prerrogativa, sim, esse grupo de advogados à esquerda, que inclusive apoia muito o governo Lula e que foi crítico da própria Lava Jato. Mas Cacai vem ao público para meio que dizer que Lula está isolado, que Lula está capturado e que Lula não é mais o mesmo Lula de outrora. Aí você pensa, nossa, mas por que Cacai veio trazer fazer essa carta, a carta essa que inclusive ele mandou para os aliados do próprio presidente Lula, só que acabou chegando nas mãos da jornalista Andréa Sadi, que acabou dando publicidade a essa carta. Aí você pensa, mas por que então Cacai, que é aliado do Lula, vai fazer essa carta no momento em que a popularidade de Lula está caindo? A gente viu aí, né, triste, só 24, né, se não estou em erro, aprovando o governo Lula, 41 de reprovação, enfim. Aí você pensa, mas é fã ou hater? Vamos então analisar e falar sobre essa famigerada carta. Cacai faz essa carta começando o seguinte, dizendo: Lula, a esperança da democracia. Aí você pensa, então a democracia, a gente subentende que ele está falando por óbvio da democracia brasileira, então a democracia brasileira só tem uma esperança, o presidente Lula. Gente, é um homem culto, um homem viajado. Eu falo isso porque eu antes de 2017, quando eu comecei a fazer direito, eu lia muito o Lenny Streck e o Cacai, lia muito, porque eu sempre achei eles like out of the box, sabe, né, a questão do entendimento do ordenamento jurídico. Aí você pensa, um cara desse colocar um ser humano como a esperança da democracia, pelo amor de Deus, você fala, essa carta já começou errado. Lembrando que ele direcionou essa carta para o entorno de Lula. Aí, logo após, ele abre aspas para a inesquecível e imortal Clarice Lispector, ele diz: até cortar, não, é perigoso até cortar os nossos defeitos, porque a gente nunca sabe qual que é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Ele começa assim, fecha aspas, para Clarice Lispector, aí depois eu vai lá explicando sobre o primeiro, segundo, terceiro governo Lula, ele faz uma comparação entre esses três governos, dizendo inclusive que Dilma foi eleita por conta do capital político que Lula fez nos dois mandatos anteriores e dizendo que inclusive não precisava nem ser Dilma, que qualquer ministro da época poderia ter sido presidente se Lula assim o tivesse escolhido. Isso não é mentira. Isso mostra, inclusive, também essa questão de como a mentalidade política nossa, né, dos brasileiros precisa mudar. Que não é um presidente que sai, deixa o mandato e ele que vai indicar para o povo o que é melhor para o povo. Não, se não é monarquia, não é verdade? É a gente que escolhe nas urnas. Então, o presidente pode até indicar, mas a escolha é nossa. Não baixar a cabeça e falar assim, senhor, ele fez um governo tão incrível, aí Dilma também vai ser, fulano também vai ser, que não é por aí. Mas ainda bem que a história sempre nos deixa, né, informações aí, e é aquilo que eu repito, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu acho que não, Dilma não volta, e quer dizer, Collor voltou senador, né, mas enfim, acho que Dilma não volta
para a presidência. Dilma que está muito bem aí, né? Ganhando R$ 250 mil por mês, indicação do próprio Lula, na verdade, lá no banco do BRICS. Então, Dilma não volta tão cedo e creio eu que não será eleita presidente novamente, independente. Ainda mais a olhar para o que está acontecendo hoje com o governo atual em termos de herança política. Mas vamos lá. Ele diz isso, ele fala que Lula deixa um legado no sentido de ter impedido que Bolsonaro retornasse. Ele chama Bolsonaro de fascista, de inapto, ele chama Bolsonaro de... ele chama de inepto. Ele diz, inclusive, que se Bolsonaro tivesse escutado Ciro Nogueira, não falasse tanta baboseira e não... e tivesse se vacinado, que Bolsonaro não ia perder a eleição, porque Bolsonaro gastou adoidado para ganhar a eleição. A gente viu aí quando Bolsonaro fez os pagamentos aí do auxílio emergencial, dava até 13º, auxílio caminhoneiro, enfim. Aí ele diz que por conta disso que o Bolsonaro foi inepto, por isso que ele não ganhou a eleição. Ele coloca Lula como um cara que foi preso injustamente. Ele diz que Lula está fazendo de tudo para perder a reeleição. Reeleição essa que Lula nem deveria ter coagitado no momento, não deveria nem passar para a cabeça de Lula. E eu espero que, inclusive, não tenhamos Lula para tentar se reeleger em 2016, em 2026, deu, cansa, nós temos outras opções, não é desse jeito, já deu. E ao mesmo tempo que ele fala isso, que Lula está fazendo de tudo para perder a reeleição, ele diz, olha, nós temos outro nome, nós temos o Haddad, que é inclusive um dos mais preparados que a gente tem hoje em dia, e ele diz que ele ainda é eleitor de Lula, mas que Lula está capturado, Lula está isolado e Lula não é mais o mesmo. Agora sim, ninguém é mais o mesmo, né? A gente muda, a gente nunca mais é o mesmo, senão a gente não evolui, na verdade. E Lula tem quase 80 anos, não tem como ser o mesmo. Me parece que Lula não é mais o mesmo amigo do Cacai, o mesmo que faz hangout, que faz chill out, que faz happy hour depois da diplomação na casa do Cacai. Talvez é nesse sentido que ele está falando que Lula não é o mesmo. Agora, é claro, ele bota aí que Lula não é o mesmo por questões políticas e também pessoal, deixando na entrelinha que por conta da Janja, Lula não é mais o mesmo. Será que é Janja que está brecando essa troca, acessibilidade, de proximidade de outrora que hoje não tem mais? Será que é Janja? Ele deixa em aberto. Agora sim, a gente pode também avaliar, na minha opinião, a Janja, ela se posiciona no governo como se ela tivesse função, cargo. E eu acredito que isso prejudica e tem prejudicado o governo Lula. A Janja dando palpite na questão de comunicação, que ministro que sai, que ministro que entra. Janja participando de reuniões ministeriais. Gente, Janja, inclusive, não sei, creio eu, né? Mas sendo colocado na mídia que se Lula não assinou garantia da lei e da ordem, GLO, na época lá do 8 de janeiro, foi porque Janja, a supra-sumo da inteligência, a sumidade intelectual, explicou para Lula que não, né? Não era bom assinar. A gente vê que Janja fica buscando um protagonismo que eu acredito que ela não precise buscar. Não precise. Ela é primeira-dama, mas primeira-dama ou primeiro cavaleiro não é cargo, não é função. Quer dizer, é decoração, é mais decorativo. Aí a gente vê a própria Janja desgastando o governo por conta dessa questão do sigilo nos gastos corporativos, sigilo de 100 anos que eles criticavam no governo Bolsonaro, mas que aí eles fazem as mesmas coisas, porque gasta desenfreadamente.
Aí a gente vê que acaba assim, por conta dessa questão da Janja ter gerência dentro do governo, porque com o marido dela não é problema nosso. Agora, o marido dela é também presidente do Brasil e tem que separar essas duas coisas. Ela vai se meter e em todas as reuniões ministeriais. A Margaret Thatcher, a inesquecível e imortal Dama de Ferro, o Major Dennis Thatcher não ia para as reuniões para dar palpite, e olha que era major. Não falando que Janja não tem a competência, mas eu tô querendo dizer assim, politicamente falando, tinha uma bagagem política e entendimento, inclusive, da história e tudo, para se colocar, para ir nas reuniões, na verdade, mas ele não ia. Por que Janja precisa ir? A Michelle a gente não via ou não viu, né, nas reuniões ministeriais, só naquelas causas, nas coisas que ela abraçou. A dona Ruth, que inclusive merecia mais destaque na mídia brasileira, do povo brasileiro, uma mulher honrada que trouxe várias contribuições, inclusive se temos hoje Bolsa Família sendo uma política pública importante, e tem sido sustentável até agora, é porque nós tivemos uma dona Ruth Cardoso, a dona Marisa Letícia também era uma primeira dama discreta. Eu não estou falando isso, que mulher tem que ser isso, não, o lugar de mulher é onde ela quiser, mas a partir do momento que uma mulher ela é casada com um presidente, um governador, um prefeito, ela tem que ter a sabedoria para discernir que, querendo ela ou não, ela vai virar sombra do marido, ou o primeiro cavaleiro vai virar sombra da esposa ou do marido, se caso for casal gay. É assim. É o preço que se paga das nossas escolhas, a consequência daquilo que a gente escolhe. Então, Janja é a esposa de Lula, mas isso não garante a ela no tipo de cargo. Mas, enfim, aí Cacai traz dessa forma e ele deixa na entrelinha aquela questão tipo assim, Lula está rodeado de gente oportunista e gente falsa. Ele não fala com essas palavras, tá, pessoal? Mas ele fala que esse entorno de Lula não tem a capacidade de falar aquilo que Lula precisa ouvir. Ou seja, ele fala, essa gente não tem essa capacidade. E aí, por conta disso, Lula está isolado, não recebe mais os políticos, os amigos de antigamente. E diz ele que ele não está mandando recado. Ora, ele está fazendo o que se ele não está mandando recado? Porque a partir do momento que ele manda essa carta para esse entorno de Lula e Sadi recebe, pergunta para ele, recebi, você mesmo que escreveu, ele confirma, posso publicar? Não entendi nem por que Sadi perguntou para ele se podia publicar. Não é só publicar, André Sadi? Aí ele autoriza a Sadi a publicar, inclusive depois ele dá entrevista para a Sadi e para o Valdo Cruz, porque segundo ele nem queria dar entrevista, mesmo sabendo que a carta ia reverberar, porque Sadi ia dar publicidade. Mas ele disse que ele não iria. Só após Cláudio Castro ter dito para ele que Bolsonaro está replicando a carta, ele falou, peraí, Bolsonaro não, peraí, eu vou explicar que eu sou Lula, que eu apoio Lula, que a carta é porque ninguém do entorno de Lula está falando que Lula precisa ouvir, aí Cacai é essa pessoa. O que nós podemos ver aqui? Eu sei que muitas das vezes executivos, inclusive, às vezes, presidentes de partidos, eles não têm escutativa e só escutam aquilo que as pessoas que não falam a verdade para eles falam. Ou seja, só escutam pessoas que falam aquilo que eles querem ouvir. Isso acontece muito. E mina muita coisa, porque fica numa bolha específica, não é verdade? Só que tem outra situação nesse sentido. Se Lula tem a possibilidade de escutar Cacai, que é uma pessoa que ele, inclusive, fez hangout lá no dia da diplomação na casa do Cacai. Se Lula tem a oportunidade de escutar Cacai,
Lula vai escutar. Até porque Lula sempre escutou Cacai. Cacai, gente, é apadrinhado Zé Dirceu. Cacai fez, ou pelo menos até agora, tem feito muito lobby junto com o governo, junto com a galera do PT. Mas então se a gente for parar para ver e pensa assim, ué, então o Cacai não tá tendo mais trânsito, não tá tendo mais acesso ao Lula por conta de Janja? Se ele não tá tendo acesso ao Lula por conta de Janja, e se a crítica é por conta do interesse genuíno com o Brasil, e é verdade, a gente também precisa entender que o governo está na situação que está, de quase cair do penhasco num tombo, principalmente por conta da comunicação do governo, por conta de várias coisas, da economia também, do gasto exagerado, por conta de Lula achar que pode falar o que quer, de Lula falar que, é claro, é óbvio, mas não, ele é presidente da República, ele não é psicólogo, ele não é terapeuta, ele não é jornalista, analista político, para ele falar assim, olha, se você não quiser, se você não comprar algo que está muito caro por conta da oferta e demanda, por óbvio você vai obrigar o preço a cair. Mas não é ele que tem que falar e não da forma que ele falou. Ele é presidente da República. Você aí do lado, você pode ir num lugar, você pode falar o que você quiser no tom de que você quiser. Mas se você for prefeito, for deputado estadual, se você for, enfim, tiver um cargo eletivo, você vai falar o que você precisa falar, mas de outra forma, ou se não a sua assessoria faz, se não outras pessoas fazem. Então a gente tem que ter esse entendimento, não há nada de falsidade nisso, inclusive isso significa exatamente ter sabedoria. Um presidente da República, ele não pode agora começar a falar o que ele quer. Ele não pode ligar a câmera dele e falar assim, vocês pobres aqui do Brasil, vocês que não têm instrução, vocês que são analfabetos funcionais, vocês que não têm nenhum tipo de profissão, vocês são irresponsáveis porque vocês ficam tendo 4, 5 filhos. Vocês, mães, cada hora engravidando de um homem. Não é assim que funciona. Vocês, pais, vocês largam seus filhos para outros homens criarem, outras mulheres criarem, vocês saem no mundo, vocês acham. E tudo isso que eu falei, não há mentira nisso, tem muita circunstâncias e situações que o que eu falei acontece. Mas cabe um presidente da República vir falar isso? É isso? Porque ele está sendo sincero, ele está falando a verdade? Lógico que não. Ele tem a comunicação do governo para falar exatamente o que eu falei de uma outra forma, fazendo políticas de planejamento familiar, política inclusive de levar entendimento no sentido de conhecimento e mudança de mindset para as pessoas que têm menos, que são mais vulneráveis, digamos assim, que mudem a mentalidade, que queiram crescer financeiramente, evoluir, sair da inércia e não falar, não, meninas de 25 anos com 4 filhos, isso é inadmissível. Não é a função do presidente da República. A gente tem que colocar as coisas no lugar. Ele falar que ele tem 70 emas lá na Granja do Torto. Você tem quantas emas? Eu tenho quantas? Pelo amor de Deus, que aí ele pode comer o ovo de ema, ele pesquisou, ele pode comer, ele pode, ele tem 70 emas. Aí eu te falo, eu resido na área rural, eu não tenho ema, nunca comi ovo de ema. Sim, eu não sou aqui leviana, eu quero acreditar que Lula na Granja do Torto tem uma autorização, e provavelmente tem para ter as emas lá, e inclusive comer os ovos de ema. Mas você aí pode criar ema sem nenhum tipo de autorização legal e começar a comercializar ovos de ema? Não, né? Porque a legislação proíbe. Mas Lula, ainda assim, ele vem e fala, olha,
come ovos de ema. Onde que essa galera, onde que o grosso, a massa da população vai encontrar esses ovos de ema? E pior, quem garante que esses ovos de ema vão estar mais baratos do que de frango? Pelo amor de Deus, a forma às vezes que Lula se coloca e achando que tá numa mesa de bar é muito inadequado. E bando de vassalos secretário atrás rindo e batendo palma, parece que não estão lá com lucidez, são bibelôs, bonequinhas de... Pelo amor de Deus! Aí todo mundo não, né? Aí uma galerazinha acha, não, é razoável que ele fale isso porque ele tá sendo sincero. Não é razoável, tanto não é razoável que a aprovação dele está caindo por conta dessas atitudes que ele tá tendo. Igual um meninão, achando que ele pode falar o que quer e que tá tudo bem. Então o Cacai poderia criticar essas coisas, criticar os gastos exagerados, criticar inclusive essa questão de falar, vamos criar um novo linha de crédito para a galera CLT. Para quê, Lula? Para endividar mais essa galera? É para isso ou para cálculos eleitoreiros? Ou criticar Lula porque criou muito atrito, inadequado, arranhou a credibilidade do próprio Bacen todas as vezes que ficava criticando Campos Neto. Porque Campos Neto está trabalhando contra o Brasil toda vez que, né, a taxa de os juros aumentavam. Toda vez. Era ele, Gleice Hoffmann vinha atrás e criticando. Banco Central não é autônomo? Não tem autonomia? Que Lula precisa fazer essa guerra com Campos Neto publicamente? Ele é presidente da República, ele não tem acesso ao Campos Neto, ele não pode conversar com Campos Neto decidia monocraticamente ou tem lá um colegiado lá na direção do Copom? Pelo amor de Deus! Inclusive, é tão doido, Galípolo vai fazer o que agora? Porque os juros continuam altos. Lula vai criticar ou vai falar, não, ele tá fazendo o melhor que pode, mas criticava Campos Neto porque foi o Bolsonaro que indicou. Então, muita coisa Lula também fomentou. Então, tem tipo de situação que eu acho viável que se critique. E principalmente, se a galera do mesmo grupo não tá escutando os seus, que dirá escutar os outros. Então, acho normal que Cacai criticasse Lula, mandasse inclusive recado por José Dirceu. Ou será que nem José Dirceu está tendo acesso a Lula, não é mesmo? Porque ele diz que políticos estão reclamando desse acesso, ele disse que não está mandando recado, mas mandou. Ou seja, se ele tivesse tido ou tendo ainda esse acesso, por que fazer essa carta para a galera? Esse recado é para quem? Não é para o governo, para o governante, no caso Lula? É um recado, Cacai. Eu detesto quando essa galera acha que só eles têm o monopólio da sabedoria, do entendimento, do discernimento e da compreensão. Não, a gente sabe analisar as contradições, Cacai, a gente sabe. Você mandou recado. E pior, de maneira pueril. Gente, tá acontecendo com esses homens, hein? Envelhece e fica adolescente, parece só dor de cotovelo. Parece que é só porque Lula não está mais o escutando, ou ele não está dando as cartas, fazendo os lobbies. Aí ele está se sentindo escanteado, ele fez uma carta de desabafo. Me parece muito mais isso do que preocupação com o Brasil. Se fosse preocupação com o Brasil, não... Na minha opinião, não deveria ser colocado, não é mais o mesmo porque não está escutando os amigos de outrora, não está recebendo os amigos de outrora. Só para vocês terem uma noção, ele falou nessa carta que certa vez um suplente de senador tinha assumido, né, o mandato há 15 dias e não tinha conseguido conversar com o Zé Dirceu, na época ministro. Ligou pro Cacai 11 horas e reportou isso pro Cacai. Detalhe, Cacai não era secretário da presidência, secretário do governo, secretário da Casa Civil, ministro da Casa Civil, nada. Era inclusive Dirceu. Esse senador que assumiu o mandato como suplente ligou pro Cacai às 11 e falou,
tem 15 dias, preciso falar com o ministro, não estou conseguindo. Meio-dia e meio já tinha acontecido uma reunião com esse senador que tinha acabado de assumir o mandato, com o próprio Cacá e Zé Dirceu. E ele fala isso como quem diz, olha, na época, há algum tempo atrás, olha como era fácil esse trânsito. Eu mesmo consegui, é 1h30. Claro, não fala dessa forma, tá, gente? Mas ele falou da forma que eu falei anteriormente aqui pra vocês. Como quem diz, é 1h30, eu consegui aqui que um ministro do Estado recebesse um senador da República. Ou seja, hoje ele não consegue mais isso, não é verdade? Ele não tá conseguindo. Porque o que ele tá botando na balança na carta dele não é que Lula mudou, mas ainda assim Cacai continuou tendo trânsito. Ele tá colocando que Lula mudou, até porque as coisas mudaram ao ponto de Cacai não estar tendo trânsito. Para mim, isso que eu entendi. Quando ele traz essa comparação e principalmente quando ele foca nisso de não estar recebendo os velhos amigos da política, não sei o quê. O que ele tá achando ruim é que ele mesmo não tá tendo mais trânsito, não tá tendo mais acessos. É por isso que ele fez a cartazinha de dor de cotovelo. Pelo amor de Deus, tem muitas formas, na minha opinião, de mandar esse recado, essa crítica pro governo. Ainda mais fazer isso num timing, eu que torço pro Brasil, independente de esquerda ou direita, num time que o governo tá quase que encurralado, precisando fazer o que? Ajustes ministeriais, a famigerada reforma ministerial, e que nesse momento, com a popularidade lá embaixo, com tanto dessas cabaçadas, para citar uma palavra do meu marido, de tantas cabaçadas de cabeçada, o Centrão vai fazer o quê? Aumentar o pedágio. Não é verdade? Peraí, o que a gente vai poder fazer para ajudar esse governo capenga? Aumenta o pedágio, que é apoio político? Vamos fazer mais fisiologismo aqui. É isso que ele fez. Então, não. Cacai, nós também sabemos interpretar, sabemos entender. Muita gente da mídia mainstream fica nisso. Cacai criticou Bolsonaro, chamou de fascista, é como se essa carta fosse porque Lula impediu que o fascismo estivesse implementado no Brasil. Lula não é o povo que foi nas urnas e votou. Não é Lula, foi cada um de nós que foi lá e fez nossas escolhas. Uns votaram no Lula, outros votaram no Bolsonaro. Jogo democrático é isso, pressupõe a alternância de poder. Não deveria nem existir a reeleição, mas infelizmente existe. Então não tem nada a ver, não sei o que, só com Lula. E dá espaço pro Cacai, eu acho bacana dar espaço pro Cacai ir lá, colocar seu ponto de vista, falar, inclusive, repito, ele deu entrevista porque o Cláudio Castro falou que Bolsonaro está replicando, ele foi lá para, como quem diz, não, peraí, se Bolsonaro está replicando, eu preciso me impor, ou seja, se Bolsonaro não estivesse replicando, ele não ia dar entrevista, mas o ponto é, bom que deram espaço para ele falar, mas por que não perguntou para ele? Com todo respeito, né, com toda a vênia, mas por que essa carta só agora? Por que essa carta no tom de mágoa? Eu não escutei isso de os jornalistas, nem o Valdo, nem a Sadi fazendo essa pergunta. Por que essa mágoa? Para ele explicar, porque ele diz que não é nem para ele não tem nem interesse dessa proximidade, mas supostamente ele sempre foi próximo. Eu repito, o hangout, depois da diplomação, foi na casa do Cacai. Então a gente vê que a galera, às vezes, fica no poder e se embriaga. Porque eu acho válido ser sincero, eu acho válido que não só o presidente Lula, mas principalmente os governantes a nível municipal, estadual, federal, eles tenham equipes com pessoas que falem sim aquilo que eles precisem escutar, não só de vassalos, sectários e lambedores de botas. Precisam, mas não dá para ser canalha.
para falar a verdade, o que precisa ser dito, só quando for oportuno para a gente. Ué, o Lula começou a dar esses atropelos, essa questão da comunicação, essa situação, inclusive com a Janja, de ontem. O governo já tem 2 anos, vai lá para 3 anos agora, não é verdade? Então, por que só agora? Por que só agora trazer essa questão e trazer dessa forma, de uma carta, repito, que lá é uma carta curta, já coloca Lula como salvador da democracia do Brasil, que deixou um legado que impediu Bolsonaro. Quem impediu, no caso, se impediu Bolsonaro, não foi Lula, foi a população brasileira que saiu da sua casa e foi lá exercer a sua civilidade, porque cada um foi lá, votou. Lula sozinho não conseguiria derrotar Bolsonaro, nem vice-versa, mas ele coloca na conta de Lula, claro, ele também citou que houve aí um arranjo de vários grupos democráticos para impedir o fascismo no Brasil. E para concluir essa parte da conclusão, eu quero ler para vocês, já que a carta é curta. Para concluir, ele diz o seguinte. Vamos lá. Pronto. Para concluir, para não parecer, né, no meu entendimento, que ele está falando só que a esquerda tem que estar no poder, ou que só precisa ou deva ter esquerda, ideologia de esquerda no Brasil, ele diz: eu fico olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada, com a condenação do Bolsonaro e a prisão que pode se dar até setembro, ele já cravando aí que até setembro Bolsonaro será preso, nos resta torcer para uma direita centrista que afaste o fascismo. Que Deus se apiede de nós. É necessário lembrar que o mestre Torquato Neto no poema do aviso final. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço ou dignidade humana, se afirmará a machadada. Ou seja, é uma carta de dor de cotovelo, nada de diferente daquilo que nós, que não somos a nata da política, possamos discernir, nada diferente daquilo que a gente tem visto e avaliado sobre o governo Lula. É só uma carta de desamor, é só uma carta de um amigo que, de alguma forma, não tem mais a relevância que tinha para o outro amigo. É só isso. Mas aqui no canal da Ara, você já sabe, é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.